Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e vamos falar agora sobre a variação de gênero do substantivo. Como que eu vou fazer para passar do masculino para o feminino? Vamos entender aqui algumas dessas modificações. Bora lá então. Qual é a regra geral? A regra geral é que as palavras no português terminadas em letra O serão masculinas. Tá? E aí, nesse caso, vai ter uma concordância com os outros termos do masculino, artigo, adjetivo e etc. E as palavras terminadas em letra A, na regra geral, são femininas. Então, a concordância também será feita no feminino. Mas vão ter aí algumas exceções, tá? E essas exceções são bem interessantes. Mas vamos começar com as nacionalidades, porque a gente percebe aqui algumas mudanças em alguns termos, tá? Porque nem todas as palavras terminadas em O vão ser masculinas e também tem palavras masculinas que não são terminadas em O. Então fique esperto. Vamos embora lá então. Por exemplo, nós temos então aqui, seguindo a regra, né, a palavra brasileiro e o feminino vai ser brasileira. Nós temos a nacionalidade aqui, ó, chileno, seguindo a regra, e feminino chilena. Argentino, argentina. Americano, americana. Agora, olha só, português. Quem nasceu em Portugal, olha, português, portuguesa, portuguesa. Inglês, inglesa. Canadense, masculino, canadense, feminino, também a mesma coisa, tá? Alemão, alemã, olha aqui a diferença. Espanhol, espanhola, espanhola. Tudo bem? Então, a gente consegue perceber algumas diferenças e já aqui exceções também da regra. Vamos ver outras exceções e essas aqui são, olha, fundamentais para vocês entenderem, inclusive aprenderem a colocar em frases, aprenderem a colocar aí nos seus textos e começarem a perceber algumas diferenças entre o português e o espanhol, por exemplo. Então, palavras terminadas em dade, dade, geralmente serão femininas, tá? Então, a liberdade, a idade, a probabilidade, a igualdade, a honestidade e por aí vai. Palavras terminadas em esa, esa, geralmente são femininas. Beleza, a safadeza, a madureza, quando uma pessoa é madura, quando uma pessoa não é infantil, a clareza, a realeza. Palavras terminadas em z, z, tese, hipótese, a tese, a hipótese, a metamorfose, a esclerose. Palavras terminadas em agem geralmente são femininas. E aqui a gente já começa a ter diferenças do português para o espanhol. A viagem, a enfermagem, a garagem, a montagem. Aqui tem uma certa observação que, via de regra, seria a personagem, independente se era homem ou mulher. Mas alguns gramáticos hoje já aceitam o personagem para homem, a personagem para mulher. Então fica aqui em aberto. Palavras terminadas em ão. Algumas palavras terminadas em ão, tá? Dimensão, invasão, colisão, tentação. Mas percebam que não são todas, tá? São apenas algumas.
Porque, por exemplo, a palavra portão, portão, que fica na frente da sua casa, que você tem que abrir para o seu carro passar, ou para você passar, entrar em casa, sair de casa. O portão é masculino. O coração, masculino. Irmão, masculino. Então, não são todas, tá? Palavras terminadas em is. A atriz, a embaixatriz, a raiz, a imperatriz. Mas cuidado, o nariz, o aprendiz, tá? O juiz. Então, a gente tem também exceções dentro das exceções. Vamos ver algumas palavras que são masculinas, ou que terão aqui uma terminação que vão trazer palavras no masculino. Por exemplo, palavras terminadas em or: computador, isopor, motor. O computador, o isopor, o motor. Mas percebam aqui a dor, a, tá? São exceções. Palavras terminadas em ao: jornal, o quintal. Quintal, gente, é a parte exterior de uma casa que pode ficar na frente da casa ou atrás da casa. No inglês seria backyard, tá? Mas não necessariamente só na frente ou só atrás, tá? É uma parte onde as pessoas podem utilizar para fazer uma piscina, para fazer ali onde o cachorro vai ficar, onde vão ter algumas reuniões com os amigos, enfim, é o quintal da casa. O animal, tá? O animal. Palavras terminadas em el: o hotel, o anel, o papel. Palavras terminadas em el também aqui, só que agora com u: o troféu, o mausoléu, o céu. Palavras terminadas em ime: o crime, o time. Aqui é time, time, tá? De equipe, por exemplo, time de futebol, time de voleibol, por exemplo. Palavras terminadas em ma: telegrama, o telegrama, acho que ninguém mais usa, o programa, o cinema. Palavras terminadas em a com acento, olha só, a com acento tônico, acento agudo. Sofá, o crachá, crachá, aquela que você usa para se identificar, o Paraná, o Paraná. Tranquilo? Nesse quadro, a gente tem umas mudanças de sentido. O artigo ele é colocado ou no masculino ou no feminino. Percebam que para essas palavras a gente tem uma única grafia, tá? Cabeça é uma palavra. A cabeça, aqui, a cabeça, tá? A cabeça, essa é a origem da palavra. Agora, quando eu falo ele é o cabeça, eu quero dizer que ele é o chefe, tá? O líder. Quando eu digo a cobra, eu estou falando do animal, tá? Estou falando ali do animal. Quando eu falo o cobra, não é o masculino da cobra. Seria ali uma pessoa que é expert em alguma coisa, tá? Quando eu digo o capital, eu estou falando de dinheiro. Quando eu falo de a capital, eu estou falando ali de uma região, de um estado, tá? Estou falando ali, por exemplo, a capital do Brasil é Brasília. A capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. O grama, a grama. A grama seria ali o capim, né? A vegetação. E o grama é uma unidade de medida, que vem de quilograma. Seria ali a parte da gramatura, tá? Grande parte dos substantivos terminados em o, átono, formam o feminino, fazendo a troca ali do o pela letra a, que a gente viu já no início. Noivo, noiva, menino, menina, lobo, loba. Substantivos terminados em es, como português, inglês, francês, e os terminados em
or, como professor, doutor, vão ter o acréscimo da letra A, tá? Então, vai virar professora, doutora, francesa, portuguesa, tá? Nós temos algumas exceções disso, né? Por exemplo, na palavra ator, que o feminino seria atriz. A palavra embaixador, o feminino é embaixatriz. Na palavra imperador, onde o feminino é imperatriz, tá? A maioria dos substantivos terminados em ão formam o feminino, retirando ali a letra O, tá? Então, irmão, irmã, cidadão, cidadã, órfão, órfã, anfitrião, anfitriã, cristão, cristã. Tranquilo? Ó, cristã, cristã. Bom, nós temos algumas variações, tá? De, por exemplo, aqui, leão vai para leoa, patrão, patroa, leitão, leitoa. E temos também a possibilidade do ão passar para ona. Comilão, comilona. Resmungão, resmungona. Respondão, respondona. Solteirão, solteirona. Seguindo essa variação dentro da exceção, nós temos também alguns irregulares, como, por exemplo, cão, que é o cachorro, vai virar cadela. Sultão, sultana, ladrão, ladra. Então, esses são as exceções irregulares dentro do ão. Tá? Via de regra, vai para an, se não for essas exceções que vocês estão vendo aqui. Como que vocês absorvem isso de uma maneira melhor? Fazendo as atividades que vão estar no material, fazendo leitura e praticando bastante a observação nos seus textos, na hora de escrever e etc. Tudo bem? Agora, a gente vai ver que alguns substantivos masculinos podem ser terminados em e vão formar o feminino, substituindo a letra E pela letra A. Por exemplo, elefante, elefanta, parente, parenta. Tá? São exemplos. Algumas vezes o substantivo pode ser único para os dois gêneros. E aí, como que você vai diferenciar esse substantivo? Através do artigo. O dentista, a dentista. O motorista, a motorista. O estudante, a estudante. O cliente, a cliente. Tranquilo? E existem substantivos que são chamados de uniformes. Eles vão ser epicenos ou sobrecomuns. O que é isso, né? Por exemplo, os epicenos são quando os animais possuem apenas um gênero, né, para designar um a outro sexo. Então, por exemplo, a águia, a baleia, a onça, o polvo, o tatu, o tigre, o gavião. E nós temos os sobrecomuns, né, que vão possuir apenas um gênero para designar pessoas de ambos os sexos. Então, por exemplo, quando eu falar a criança está na rua, a criança pode ser um menino ou uma menina, tá? Se eu falar as crianças estão na rua, podem ser um grupo de meninos, um grupo de meninas ou um grupo misto. Se eu falar a criatura, pode ser um homem ou uma mulher. Tudo bem? É isso, sobrecomuns. E nós temos substantivos que o feminino vai ter um radical diferente. Por exemplo, homem, mulher, cão, cadela, cavalheiro, pessoa que é um gentleman, tá? Cortês, educado. Feminino para isso é dama. O cavaleiro, aquela pessoa que cavalga, que participa de eventos, tá? O feminino é amazona. Então, cuidado. Cavalheiro, dama. Cavaleiro, amazona, tá? Pensa aqui na época medieval, tá? Por exemplo, o Cavaleiro da Tábua Redonda, os Três Mosqueteiros. Aqui você pode pensar, por exemplo, na Mulher Maravilha, tá? Ou na Xena, por exemplo. Pai, mãe, zangão, abelha, cavalo, égua,
marido, mulher. Tranquilo? Eu espero de verdade que vocês façam as atividades, que vocês prestem atenção quando estiverem lendo um texto. Observem quais palavras estão no feminino, quais palavras estão no masculino. Como que você pode perceber isso também? É através da observação dos artigos e dos adjetivos, porque esses dois grupos de palavras vão concordar com o substantivo. Então, se o seu substantivo for masculino, o seu artigo e o seu adjetivo vão para o masculino. Se o seu substantivo for feminino, o seu artigo e o seu adjetivo vão para o feminino também. Em caso de dúvida, fale comigo, faça as atividades, pergunte, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo para vocês, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!